Olá pessoal, eu sou a Bruna Pati, professora de Biologia e Ciências e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é mitos da amamentação, só que antes de eu falar do vídeo propriamente dito, eu vou dar para vocês aqueles mesmos recados de sempre. Vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Além disso, agora eu estou com uma campanha no Apoia-se que vai aparecer aqui o link para vocês que vocês me ajudem a continuar produzindo conteúdo e levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Cobre esse peito para amamentar. Provavelmente você que está amamentando ou que já amamentou na vida já deve ter ouvido essa frase sem noção por aí e variedades dela, não é mesmo? Pensando nisso, e no Agosto Dourado, que é o mês de incentivo ao aleitamento materno, eu decidi fazer esse vídeo sobre mitos da amamentação. Eu pedi para os meus seguidores, os meus amigos nas redes sociais, me enviarem frases sem noção que eles já ouviram por aí sobre a amamentação, de amigos, família ou pessoas palpiteiras na rua. E através dessas frases eu montei esse vídeo para que a gente tente desfazer e desconstruir esses mitos da amamentação sob o ponto de vista da biologia. Essa frase que eu abri o vídeo foi dita para minha seguidora Jéssica. Só que antes de eu entrar nas frases propriamente ditas, eu queria fazer uma breve introdução sobre a amamentação. Então, o que é a amamentação? A amamentação é o ato de alimentar o bebê diretamente no seio da mãe. A amamentação é recomendada exclusivamente até os 6 meses e a partir desse momento o responsável pelo bebê pode começar a introduzir outros alimentos na dieta dele. A gente vai falar sobre a composição nutricional do leite daqui a pouquinho, aguarda aí. A amamentação não é um ato instintivo, portanto, a lactante precisa ser ensinada a amamentar e o bebê precisa aprender a mamar. O leite materno é produzido nas glândulas mamárias, tem uma composição nutricional diversificada e balanceada de proteínas, vitaminas, sais minerais, gorduras, carboidratos, perfeitas para o crescimento e desenvolvimento do bebê. O leite materno ele vai ser produzido sob a estimulação de 2 hormônios que são produzidos no cérebro. Então, a gente tem a prolactina e a ocitocina, sendo que a prolactina é produzida na hipófise e a ocitocina é produzida no hipotálamo. Tá aparecendo a figura para vocês mostrando as regiões do cérebro onde são produzidos esses hormônios. A prolactina é o hormônio que vai agir na produção do leite e ela vai ser estimulada positivamente pela sucção do bebê no seio e pela pega correta da amamentação. O que isso significa? Que quanto mais o bebê mamar, mais prolactina vai ser produzida e mais leite, consequentemente, vai ser produzido. Um outro hormônio envolvido na produção e ejeção do leite materno é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio ligado à ejeção do leite. Então, o leite não basta ser produzido, está sendo produzido dentro da glândula mamária, mas ele precisa ser ejetado, ou seja, ele precisa ser ejetado da glândula dentro da boca do bebê. Então, a ocitocina é que faz esse trabalho. Além da ocitocina ser estimulada pela pega correta e pela própria sucção do bebê, fatores psicológicos da lactante podem influenciar na produção desse hormônio. Então, medo, ansiedade e estresse, que são muito comuns nessa fase, podem acabar influenciando negativamente na produção desse hormônio e, consequentemente, na injeção do leite. É importante dizer que prolactina e ocitocina agem num feedback positivo. Isso significa que quanto mais prolactina é produzida, mais ocitocina é produzida e vice-versa. A ocitocina ela não é liberada somente na amamentação, é liberada em outros momentos da vida, inclusive na hora do parto. Então, lactantes que passaram por trabalho de parto normal ou o parto terminou na cesárea, mas chegou a entrar no trabalho de parto, geralmente tem maior facilidade para conseguir amamentar depois. Isso não significa que pessoas que tiveram parto normal vão conseguir amamentar sempre com maior facilidade, enquanto aquelas que tiveram cesariana não vão conseguir, tá? Não é regra, mas a maioria das pessoas ocorre dessa forma. E aí a gente começa com as frases, né? Eu vou ler algumas aqui e eu separei em blocos, coloquei frases parecidas em blocos para a gente poder comentar sobre elas. E aí tem as frases que foram ditas pela Maria Clara, Tamires, Ludmila e Jennifer, frases muito parecidas. Seu leite não alimenta, tem que dar água antes dos 6 meses, senão o bebê vai desidratar, e seu leite é fraco.
Bom, para a gente entender essas frases, né, a gente precisa saber que o leite materno tem fases de produção. Então, a primeira fase de produção do leite materno é o colostro. O colostro ele começa a ser produzido no último trimestre da gestação e vai ali até mais ou menos o 6º dia após o parto. O colostro ele tem uma consistência mais viscosa, ele pode ter uma cor amarelada ou transparente e ele é um leite riquíssimo em proteína e pobre em gordura. Além disso, o colostro vai ser rico em anticorpos, então muitos cientistas, muitos médicos dizem que o colostro pode ser considerado a primeira vacina do bebê, porque é um leite rico em anticorpos, imunoglobulinas, células de defesa. Além disso, fornecer o colostro para o bebê nas primeiras horas de vida previne icterícia, é um laxante, é um grande estimulador de crescimento, da maturação intestinal, além de eliminar o mecônio e prevenir a icterícia. A segunda fase do leite é o leite de transição. Então, ele começa a ser produzido ali por volta do 6º dia após o parto. Esse leite já vai mudar a composição um pouquinho. Então, ele vai ser rico em gordura e pobre em proteína. E depois de mais ou menos 2 semanas do parto, começa a ser produzido o leite maduro. Esse leite maduro ele vai ter uma composição perfeita e balanceada de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, além de anticorpos, imunoglobulinas, hormônios, enzimas que vão auxiliar no crescimento e desenvolvimento do bebê. Além disso, é muito importante porque foi uma das frases, 87,5% da composição do leite nessa etapa é água. Portanto, o bebê que é amamentado exclusivamente no peito até os 6 meses não precisa beber água, não precisa beber chá, não precisa beber suquinho, ele só precisa beber o seu leite. É importante dizer também, gente, que a composição do leite muda durante a mamada. Então é muito importante que o bebê fique no peito até mais ou menos esvaziar um seio para que ele consiga pegar todos os benefícios dessas fases do leite que vão variando ao longo do tempo. Além dessa composição nutricional, uma curiosidade interessante. Quando o bebê está doente, por exemplo, o leite muda a sua composição. Então é identificado pelo corpo da mãe que o bebê está doente, por exemplo, está gripado. E ele precisa de anticorpos para combater aquela gripe. Então ele começa a ser liberado no leite materno. É muito interessante. Nenhum leite materno é fraco, nem mesmo de uma pessoa desnutrida. Claro que eu não estou falando de desnutrição muito grave, tá? Então uma pessoa que perdeu muito peso depois da gravidez, ou uma pessoa que já era magrinha e voltou a ser magrinha, mesmo o leite dessa pessoa vai ser o alimento completo e perfeito para o seu filho. Muita gente fala o seguinte, o leite materno é muito fraco, porque quando você dá fórmula, o bebê demora mais a acordar. Qual a explicação disso? O leite industrializado é um leite mais gordo e de digestão mais lenta. Já o leite materno, ele vai ser um leite de digestão mais acelerada, portanto é por isso que o bebê acorda mais vezes quando ele mama no seio da lactante. Próximas frases. Seu leite não se sustenta porque ele só fica no peito. Ele não come porque vive no peito. Foram as frases ditas aí pela Tamires, pela Jéssica e pela Dani. Bom, geralmente essa frase é dita quando você tem um bebê e aí o bebê ele fica chorando para ir pro peito, a pessoa coloca ele no peito e ele para de chorar, às vezes dorme e chora quando sai. A amamentação ela não serve apenas para alimentar o bebê. Então o bebê ele vai para o peito para se sentir aconchegado, com uma maior segurança. É prazeroso para o bebê e para a lactante, aumenta o vínculo entre os dois. Então pense que aquele bebê estava vivendo dentro do útero, protegido, e está aprendendo a viver fora desse útero. Então ele precisa de aconchego e segurança. E óbvio, né? Se o bebê está chorando, ele pode estar com fome. Você coloca no peito e ele para de chorar e dorme, ele não está mais com fome, ele está confortável. O bebê que já come, né? E falam que o bebê não quer comer porque ele está tomando leite. É importante dizer que exclusivamente você pode amamentar seu bebê até os 6 meses. Depois dos 6 meses é recomendado que se faça introdução alimentar. Só que dos 6 aos 12 meses, a alimentação é algo complementar ao leite materno. Então, é mais para a criança aprender o sabor dos alimentos, né? Começar a trabalhar o intestino, a motilidade intestinal com outros alimentos. Mas o principal ainda é o leite. E isso vai se inverter a partir dos 12 meses, quando a alimentação
começa a ser o principal e o leite um complemento. Mas apesar disso, não perde os benefícios da amamentação. A famosa frase, amamentando desse tamanho, aí não tem mais nada, tá na hora de desmamar. 3 anos e ainda mama no peito. Essa frase foi dita pela Dani e pela Jéssica. Essa frase não procede sob o ponto de vista da biologia, porque a partir dos 6 meses o bebê precisa realmente de mais calorias do que o leite materno é capaz de proporcionar, mas ele nunca se torna insuficiente, vira água, fica fraco. Os benefícios da amamentação continuam mesmo na amamentação prolongada. O leite materno, além dele fornecer nutrientes, é importante a gente lembrar que ele fornece anticorpos, células de defesa. Muitos cientistas afirmam que essa imunidade pode se prolongar aí até a criança ter 3, 4 anos. E isso é muito importante, porque geralmente é a idade que a criança vai para a creche, para a escola, vai ficar mais exposta a bactérias e vírus, e ter esse reforço na imunidade é algo bem importante. A outra frase, essa frase é absurda. Tá muito gordinho, bora fazer dieta de peito nele. Foi dita para a seguidora Tamires. Gente, é totalmente o contrário. A amamentação previne sobrepeso e obesidade. Existe um estudo que foi realizado nos Estados Unidos que diz que para cada mês de amamentação diminui em 4% o risco da criança se tornar obesa no futuro. Então você que amamentou seu filho aí até os 6 meses, mais ou menos, já reduziu 24% a chance dele se tornar obeso futuramente. E esses benefícios vão se prolongar conforme mais longo for o tempo de amamentação. Uma outra coisa importante é que no leite materno a gente tem o hormônio leptina. A leptina é um hormônio que vai trazer saciedade. Então o bebê só mama até quando ele fica satisfeito e com isso o bebê acaba aprendendo a se alimentar sem exagero. A gente falou de muitos benefícios para o bebê, né? Mas existem diversos benefícios da amamentação também para quem está amamentando, ou seja, para lactante. Dentre os benefícios a gente tem diminuição da hemorragia pós-parto, um aumento do útero para o tamanho que era antes da gravidez de forma mais rápida e acelerada, uma perda de sangue menstrual reduzida, diminuição da chance de ter câncer de mama, câncer no ovário, osteoporose. E ainda, alguns cientistas afirmam que pode agir como um anticoncepcional. Apesar disso, é importante que você utilize um outro método contraceptivo, mesmo quando estiver amamentando. E aí pode acontecer alguns problemas, Bruno, na hora da amamentação? Claro que podem acontecer. Alguns desses problemas são o uso de bicos artificiais. Então, muitas das vezes, a pessoa acaba fornecendo chupeta, mamadeira para a criança. A criança está aprendendo a mamar. Mamar requer um esforço dela. E aí, quando você fornece mamadeira ou chupeta, para ela pegar aqueles bicos é muito mais fácil do que ela pegar o seio. Então, ela acaba aprendendo, entendendo que ela se esforça menos para ter o mesmo resultado. Ela fica condicionada a pegar os bicos artificiais e acaba não pegando o seio. Como eu disse no começo do vídeo, amamentar precisa ser ensinado, né? Deveria ser ensinado em todas as maternidades, pelos médicos, enfermeiras, doulas, conselheiros de amamentação, enfim, por todos os profissionais habilitados a dar essa orientação, porque a pega pode estar errado, o jeito de segurar o bebê pode estar errado. Então, se você está tendo algum desconforto, alguma dor para amamentar, isso não precisa ficar assim. Procura a orientação de um profissional para te ajudar. O seu bebê pode ter nascido com a língua presa, e aí isso dificulta também na hora da amamentação. Peça a orientação de um médico sobre isso. Você pode sofrer de hipolactação, ou seja, por algum motivo você produz leite abaixo da média. Pode acontecer, uma situação rara, mas pode acontecer. E a pessoa que fez redução de mama, então na hora de tirar a mama, pode ter levado junto algumas estruturas que são muito importantes para a produção de leite. Não estou dizendo que quem fez redução de mama não vai conseguir amamentar, mas pode acontecer. E um outro problema que a gente pode ter relacionado à amamentação não é a amamentação em si, mas o mundo que a gente vive, né? O sistema que a gente está submetido. Quem teve filho e trabalha além de dentro de casa, trabalha fora de casa, sabe que a licença maternidade é extremamente curta aqui no Brasil, né? Então você precisa abandonar o seu bebê muito cedo. Então as dificuldades para amamentar começam nesse contexto. Muitas das vezes você precisa deixar um bico artificial com a pessoa que está cuidando do bebê ou na creche. Aí o bebê começa a confundir os bicos
Portanto, se isso acontecer, não se sinta culpada. Claro que amamentar traz benefícios para o filho, para quem está amamentando, mas tem que ser dentro de cada contexto, dentro de cada situação possível para você e seu filho. Se está desconfortável, se está trazendo algum tipo de sofrimento, é hora de procurar ajuda e repensar um pouco isso. Bom, gente, então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas, desfazer esses mitos que infelizmente ainda são muito propagados por aí. Algumas dessas frases, inclusive, foram ditas por médicos, então não é apenas o senso comum que acaba propagando essas frases, mas espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando, gente, eu estou no Apoia-se, o link vai aparecer aqui para vocês. Vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Me ajudem a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!